Agora eu preciso admitir, a lógica é superestimada. Se ela fosse suficiente para convencer alguém, ninguém fumaria ou se endividaria. Você seguiu o que eu te disse nesse vídeo aqui. E a pessoa te interrompe, não escuta o que você tá falando, repete o mesmo erro e você ainda sai como o irracional da história? Mas não tema, hoje o papo é outro. O que fazer quando a lógica encontra uma parede de concreto? Primeiro, entenda, nem toda discordância é sobre o argumento em si. Na maioria das vezes, o que está acontecendo é uma disputa de status. Veja, se eu admito que a sua lógica está certa, então eu estou dizendo que a minha está errada, e vice-versa. E para muita gente, estar errado é o mesmo que ser inferior. O que nós estamos chamando de conversar com uma parede de concreto é, na verdade, um mecanismo de defesa para não perder o poder, ou a autoridade que a pessoa acha que tem sobre aquele assunto. Se debates fossem só uma questão de lógica, então o melhor argumento venceria. Mas, como Schopenhauer já dizia em A Arte de Ter Razão, a vaidade humana é tão grande que se nós começarmos uma disputa, nós preferimos que a verdade pareça estar do nosso lado, mesmo que ela não esteja na realidade. Logo, perceba, o objetivo do seu interlocutor muitas vezes não é chegar a uma verdade, mas não sair por baixo. Se você não entende que o jogo que ele está jogando é o de quem manda aqui, você vai continuar perdendo, por mais certo que você possa estar. E aqui nós chegamos ao segundo ponto. A lógica sozinha é impotente. O fato de você ter argumentado bem não garante que o outro vai mudar de opinião, porque mudar de ideia não é um ato só racional, é uma espécie de desapego emocional. Uma opinião, por vezes, não é algo que uma pessoa tem, é algo que ela é a identidade dela. E para fazer ela mudar de ideia, necessariamente você vai precisar ser persuasivo. E persuasão é uma palavra que é muito confundida com manipulação. Não é disso que estamos falando. Por muito tempo eu mesma fiz essa confusão. E eu achava que se a minha lógica fosse boa o suficiente, a pessoa deveria se convencer por si só. E que tentar ser persuasiva era uma forma de enfiar a minha verdade goela abaixo da pessoa. Isso não parece uma coisa muito moral de fazer, né? Mas eu estava errada. Manipulação que é sobre enganar. A persuasão é sobre tradução. Pense só, se você tem a lógica, mas não consegue fazer essa lógica entrar no cérebro da outra pessoa, é como se você tivesse a chave de uma porta, mas não soubesse onde fica a fechadura. E o nosso papel aqui não é arrombar a porta, mas encontrar a fechadura emocional do outro para que a nossa lógica possa entrar e faça sentido para ela. Se você se recusa a ser persuasivo porque acha que a verdade deve bastar, você está sendo preguiçoso. A responsabilidade de ser compreendido é de quem fala. Desprezar a persuasão é deixar a sua lógica em um pedestal onde ninguém pode alcançar. Mas porque às vezes, mesmo usando a melhor técnica de persuasão do mundo, você ainda encontra alguém resistente à verdade da sua lógica? É porque aquela pessoa desenvolveu uma espécie de cegueira seletiva para poder se proteger. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós gostamos de acreditar que somos movidos pela verdade, mas na verdade, nós somos movidos pela conveniência. Quando o custo de estar errado é muito alto, é muito mais fácil você colocar o que eu chamo de vendas invisíveis. Camadas de proteção que a pessoa coloca na frente dos olhos para não ter que encarar o custo de estar errado. Vamos lá, pense no custo do status. Imagine um investidor que colocou todo o seu capital e o seu orgulho em uma empresa que está prestes a falir. Mas esse investidor já tem uma certa reputação no mercado, de que onde ele coloca o dinheiro dele, a empresa melhora. Ele é uma espécie de Midas dos investimentos. Agora imagine que você é o assessor dele e analisa o plano que ele sempre usa com todas as empresas e dá certo. Mas você percebe uma falha técnica. Aquela empresa especificamente é diferente. E você avisa ele e diz que se ele seguir dessa forma, dessa vez não vai ter jeito, a empresa vai falir. Você mostra para ele os dados, o gráfico, a lógica. Você beira o desespero porque ele não quer escutar o que você está dizendo. E não importa o quanto você fale, ele não te escuta. Por quê? Porque se ele admitir o erro e admitir que você está certo, ele vai ter que mostrar para ele mesmo que ele não é o mago dos números que ele achou que fosse. E perante o mercado, ele perderia o status dele e a própria posição de poder dele, se ele admitisse que você está certo. Bom, mas além disso, existe o custo da identidade. Quando uma ideia deixa de ser algo que você pensa e passa a ser algo que você é, a verdade passa a ser uma ameaça existencial. Imagine alguém que defende uma ideologia há mais de 10 anos publicamente. Mudar de ideia agora destruiria toda uma personalidade que aquela pessoa tem em volta da sua ideia. Seria quase como uma lagarta se transformar em uma borboleta. Seria uma operação dolorosa na qual a pessoa teria que praticamente destruir tudo o que ela é e se transformar em outra pessoa.
Eu tenho certeza que você já viu um exemplo na vida real de uma pessoa que mudou de ideia e ela mudou até de aparência ao mudar. Essas pessoas certamente não estão cegas por burrice, elas estão cegas por sobrevivência. O custo social de ser coerente com seu erro é menor do que o custo emocional de admitir que está errado. Até porque as pessoas jamais entenderiam. Elas chamariam essa pessoa de vira-casaca, traidora, ao invés de considerarem que, às vezes, as pessoas mudam de opinião. Isso é normal na vida privada, mas é tratado com crueldade na vida pública. Então, se estamos dizendo que a pessoa está cega por sobrevivência, você precisa entender uma coisa: nós não estamos mais em um debate. Então você tem que parar de oferecer lógica a alguém que está no modo sobrevivência. Seria como oferecer um copo de água a alguém que está no meio de um incêndio. Quando você entende que o outro admitir que está errado é o custo da sua identidade ou do seu status, a sua insistência para de ser uma busca pela verdade e passa a ser uma questão de ego. Você quer que ela admita que você está certo para que você se sinta superior. E quem é que está buscando status agora, não é mesmo? Cuidado! É assim que nasce o autoritarismo intelectual. Na verdade, se você chegou nesse ponto, o que você precisa agora é de estratégia e não de lógica. E suas opções são: nomear o impasse, não o erro. Ao invés de você dizer que o outro está errado, diga para ele que vocês estão partindo de premissas diferentes. Diga para ele que você sabe que manter essa posição é uma questão de fidelidade ou de segurança, e que para você é uma questão de dados. E isso é elegância. Você desiste desse diálogo, mas sem precisar humilhar o outro. E 2. Saber parar também é inteligência. A sua atenção e a sua energia são os seus recursos mais escassos. Perder horas da sua vida tentando fazer alguém que não vai mudar de opinião, é um erro de gestão de tempo e de vida. O nosso objetivo não é convencer o mundo inteiro, mas não nos perdermos de nós mesmos no processo. Portanto, da próxima vez que você estiver diante de uma parede de concreto, não foque na parede. Olhe para suas próprias mãos e veja se você não está segurando uma marreta, só para provar que você consegue atravessá-la. O mais inteligente nem sempre é aquele que vence a conversa, mas aquele que sabe a hora de se retirar também. Pense nisso. Aqui com certeza tem outros vídeos que vão te interessar. Tchau.